Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nos 4 minutos que me resta, queria fazer aquilo que o Partido Socialista considera ser a abordagem adequada sobre a política de transportes da Madeira. Nós consideramos que existem pelo menos 5 pontos negros na política de transportes da Madeira que devem ser alterados e, sobretudo, clarificados. O primeiro deles tem a ver com o modelo de operação portuária que foi montado, que, do nosso ponto de vista, tem um custo excessivo e está baseado em argumentos errados e tendenciosos. O primeiro argumento, e o argumento que todos usam, é de que esta operação portuária foi montada desta maneira porque era preciso que alguém pagasse as reformas em 1990 dos trabalhadores portuários, que o Governo não tinha dinheiro. Mas, Sr. Presidente, Sra. Secretária, como sabe, o protocolo assinado entre o Governo, o Sindicato e a respectiva concessionária diz o seguinte: as cobranças das taxas decorrentes da utilização de trabalhadores portuários dos portos da RAM serão efetuadas pelo Governo Regional ou à sua Comissão Instaladora, que, por sua vez, os entregará ao quarto outorgante do protocolo, que é a OPM, ou seja, o concessionário. Sr. Presidente, Srs. Secretários, não foi o concessionário que pagou as reformas e os salários. Foram os madeirenses com um sobrecusto de taxas de 25%. Com a agravante é que, supostamente, essa dita dívida devia ter terminado em 1995, mas ninguém abriu a boca. E até 2000 a dívida continuava, até 2005 a dívida continuava, e o senhor Governo Regional dizia que nenhum operador podia entrar na operação porque era preciso pagar a dívida. Dívida que já estava paga em 1995, mas não por o operador, mas pelos madeirenses e pelas empresas da Madeira. Esta é a primeira falácia, o primeiro erro que os senhores continuam e evitam de alterar. Mas mais, esta operação portuária, Sra. Deputada João Monte, eu tenho que dizer o seguinte: o que está aqui em causa é uma coisa muito simples. O Porto de Leixões tem 350 mil contentores, tem 3 concessões de serviço público, o concessionário faturou 40 milhões em 4 anos e a autoridade portuária recebeu 11 milhões. Quanto é que recebeu a Madeira? 0. Sabe o que é que se passa no Caniçal? O Caniçal movimenta 80 mil contentores, a operação portuária que lá está, o operador faturou 15 milhões de euros, movimenta menos 4,5 vezes contentores do que o Porto de Leixões e fatura metade do que fatura o Porto de Leixões. Quanto é que entregou a operação portuária? 0. Quanto é que apresentou à PRAM? 0. Ao Governo Regional? 0. Ou seja, essa questão de não haver dinheiro, estava aqui a solução. Se entregasse 5 milhões, já havia 1 milhão para garantir a operação do Armas. Portanto, isto é tudo uma questão de opção e uma questão de política que, do ponto de vista prático, está errado. Mas há mais. O Porto de Aveiro movimenta 3 milhões de toneladas contra 1,8 milhões de toneladas do Caniçal. A concessionária pratica preços 40% inferiores ao que se passa na região e a concessão de Aveiro oferece ao Porto de Aveiro 5 milhões de euros por ano. Portanto, isto é o primeiro ponto negro. Ou resolve-se esta questão, ou a operação portuária, seja quem estiver a fazer, nós não temos nenhum complexo sobre essa matéria, paga à PRAM um valor por ter aquele negócio, ou então nós temos aqui um problema sério de abuso de confiança e de facilitação por parte do Governo Regional. O segundo ponto negro tem a ver com a viagem interilhas. As viagens interilhas, Sr. Presidente e Sra. Secretária, têm um preço excessivo. A viagem entre a Madeira e o Porto Santo tem um preço excessivo. E todos nós sabemos, se queremos desenvolver o Porto Santo, as pessoas que mais gostam do Porto Santo são os madeirenses. As pessoas que mais gostariam de ir para o Porto Santo são os madeirenses. E, portanto, é fácil levar madeirenses para lá. Era preciso preços baixos. Sr. Presidente, Sra. Secretária, sabe quanto é que custa um preço de viagem de 5 horas para adulto nos Açores? 15 euros. E são 5 horas, 15 euros para os adultos e 1 euro para os jovens e para as crianças. Na Madeira, uma viagem de 2 horas e meia custa 60 euros para adultos e 30 euros para crianças. Ou seja, o que é preciso fazer é mudar esta situação, é alterar esta situação e garantir que há preços baixos para os madeirenses. Terceiro ponto negro da política de transportes. Fretes marítimos. Ora, os fretes marítimos gozam hoje de uma situação de concertação de preços. A pergunta é: o que é que o Governo Regional fez até hoje para assegurar que a concorrência em 5 operadores se efetua de facto? Porque são 5 operadores, Sra. Secretária, e não há concorrência entre os operadores e os preços estão todos ao mesmo nível e normalmente elevado. Quarto ponto negro, Sr. Presidente, só para terminar. O que é que pensa a Sra. Secretária, e isto é muito importante, o que é que pensa a Sra. Secretária sobre o abuso da posição dominante de uma única entidade? Uma única entidade na Madeira que detém o frete marítimo de 2 companhias em 5, detém a operação portuária em monopólio, detém logística e transportes terrestres de mercadorias e detém o transporte interilhas. Como é que um governo se posiciona perante um único operador que detém todo este colossal de uma matéria tão relevante, tão importante para uma ilha como a Madeira, que depende, obviamente, dos transportes marítimos para sair toda e qualquer mercadoria? Muito obrigado.